já sabem, nós abrimos entre um trimestre e o outro, entre um assunto e outro, nós abrimos um espaço para falar sobre algumas doutrinas básicas da fé cristã, que é o que nós chamamos normalmente de discipulado, ou seja, sempre que existe um candidato ao batismo, nós fazemos um estudo com algumas doutrinas básicas, alguns pilares da fé cristã, para que o candidato ao batismo tenha a total compreensão do que se trata da vida cristã e tudo mais. E por entendermos que a igreja, de certa forma, a igreja como um todo, precisava também não só conhecer, mas também, muitos de nós, relembrarmos esses pilares. Obrigado. Esses pilares, nós decidimos então estender esse discipulado a toda a igreja. E nós já falamos aqui, 4 domingos, nós falamos sobre a Bíblia. O ponto de partida foi a Bíblia, como nós falamos na ocasião. Por que nós começamos com a Bíblia? Porque a Bíblia é a base do cristianismo, é a base da nossa fé. Então, tudo que nós vamos falar a partir da Bíblia é baseado na Bíblia. Por isso que faz sentido nós começarmos estudando a Bíblia. Ou seja, por que a Bíblia é a palavra de Deus? O que é a Bíblia? Por que nós acreditamos na Bíblia? Por que nós confiamos na Bíblia? Por que nós utilizamos a Bíblia como nosso manual de regras, fé e prática? A partir daí, depois da Bíblia, nós falamos sobre a fé. Porque uma vez crendo na Bíblia, o próximo passo para construir uma fé cristã, para construir um pensamento cristão, o próximo passo para seguir a Cristo, o próximo passo para dedicar sua vida a Deus, é através da fé. E agora nós vamos falar sobre Deus, sobre como conhecer a Deus, ou conhecendo a Deus. E aí a primeira pergunta que vocês podem fazer é: mas Diego, nós estamos falando sobre cristianismo, certo? Certo. Nós estamos falando sobre Deus, certo? Certo. Por que primeiro nós vimos sobre a fé, para depois nós conhecermos a Deus? Porque do ponto de vista humano, do ponto de vista racional, isso não faz muito sentido. Vou dar um exemplo. Vocês acreditam que em algum lugar do mundo existe uma pessoa de 93 anos de idade que nesse exato momento está de joelho dobrado orando? Sim ou não? Sim. Acredita? 100% fielmente? Ou tem alguma dúvida de, poxa, será que ele tem 93? Talvez ele tenha 92, talvez ele tenha 94, talvez ele esteja orando mais em pé, não de joelho. O meu ponto é, no nosso cotidiano, racionalmente, humanamente, nós começamos com conhecer para depois vir a acreditar. Porque eu conheço o nosso pastor, então eu acredito nele. Mas eu não acredito em alguém ou em algo sem conhecer antes. Humanamente falando, tá? Não estou falando Bíblia, não estou falando de Deus, de religião, estou falando humanamente. Normalmente, nós primeiro conhecemos. E porque nós conhecemos, então nós acreditamos. Então, porque eu conheço um lugar, eu acredito que aquele lugar é bonito, que aquele lugar é bom, que aquele lugar é prazeroso. É difícil eu acreditar em algo sem antes conhecer. Eu talvez possa acreditar porque alguém que eu conheço me falou, mas mesmo assim, por exemplo, você fala para mim: Diego, eu quero passar o verão num lugar de praia. Eu falo: olha, vai para o Rio de Janeiro, tem praias lindas, maravilhosas. E aí, se você nunca estiver vindo no Rio de Janeiro, você pode falar assim: bom, acredito que lá tem praias bonitas porque eu conheço o Diego me falou, então eu acredito. Mas será que é bonita mesmo? Depois que você for lá e conhecer as praias do Rio de Janeiro, você vai falar: não, é bonita de fato. Porque você foi lá e conheceu. O interessante é que na fé cristã não é assim que funciona. Veja bem, nós não precisamos conhecer a Deus para ter fé em Deus. A Bíblia nos diz que é o contrário. Primeiro nós temos fé. E porque nós temos fé, nós conhecemos. E esse é um tipo de... É um pensamento, essa é uma conclusão que nós precisamos ter de forma muito segura e madura no nosso coração. Porque a qualquer momento, não importa se você é novo convertido, se você já tem 50 anos de conversão, a partir do momento em que você primeiro conhecer para depois crer na fé cristã, isso vai te trazer problemas. Toda a fé cristã, ela é baseada em primeiro você crer, depois você conhecer. É bem verdade que às vezes o crer e o conhecer vem junto. Mas primeiro você crê, depois você conhece. Ah, Diego, eu conheci uma pessoa, eu ouvi um testemunho de uma pessoa que era ateu
E aí essa pessoa se converteu. Porque ela perguntou, ela falou, olha, se Deus existe mesmo, então se revele para mim. E aí Deus se revelou para ela, ela se converteu. Veja bem, primeiro ela conheceu, depois ela creu. Não. Primeiro ela creu. Se ela não crê, se ela não criasse, se ela não cresce, ela não falaria, se o Senhor existe, então se revela para mim. Então primeiro ela creu. Pode não ter sido uma fé 100% de que Deus de fato existe. Uma fagulha de fé existiu no coração dessa pessoa. Para que ela questionasse se Deus de fato existe. E aí nesse questionamento Deus se revela a ela e ela se converte. E agora ela passa a conhecer. Então veja que na fé cristã, primeiro nós estudamos a Bíblia. Depois nós estudamos a fé. E agora nós vamos ver Deus. Você conhece a Deus? Quem é Deus para você? Existem pessoas que passam a vida inteira na igreja sem conhecer a Deus. É possível. Existem pessoas que passam a vida inteira na igreja e conhecem apenas uma pequena parte de Deus. Nós vamos ver também que é impossível nós conhecermos a Deus em sua totalidade. Porque grande parte do que Deus é está além da nossa capacidade intelectual. O pecado ele manchou tudo. O pecado, a Bíblia diz que ele estragou toda a criação divina, inclusive o ser humano. Ou seja, nós hoje somos apenas uma parte do que fomos criados para ser. E por isso não conseguimos compreender Deus na sua totalidade. Então hoje nós vamos falar sobre conhecer a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Tiago capítulo 4, versículo 8. Tiago capítulo 4, versículo 8. Diego, mas por que eu preciso conhecer a Deus? Não basta eu crer em Deus? A gente já falou da Bíblia, e eu entendi que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é a fonte da verdade, e que eu devo seguir a Bíblia porque ela é o manual, ela é onde tem todos os preceitos morais, os preceitos, os mandamentos divinos. Também estudamos sobre a fé e eu acredito em Deus, mas eu não preciso conhecer a Deus. Veja bem, em alguns momentos da nossa vida, nós fazemos coisas simplesmente por fazer, mas sem conhecer. Por exemplo, trabalho numa empresa. E essa empresa ela tem um dono, ela tem um CEO. Não conheço o CEO, não sei o nome dele, já vi ele no corredor da empresa. Nunca dei bom dia para ele. Nunca recebi um bom dia dele. E mesmo assim, continuo trabalhando na empresa. Mesmo assim, quando ele fala sobre a missão da empresa, muito obrigado, meu irmão. Quando ele fala sobre a missão da empresa, quando ele propõe os desafios e tudo mais, eu acredito, eu compro no popular, eu compro o barulho dele e acredito nele, mas não conheço ele. Então, um cristão ele pode pensar em algum momento da sua vida de que, bom, para seguir a Cristo, para ter uma vida devota a Deus, eu só preciso acreditar nele, não preciso conhecer ele. Sinto lhe informar. Um cristão que não conhece a Deus, ele não vai ter uma vida cristã plena. Quando eu falo plena, eu falo viver uma vida cristã na sua totalidade. Experienciar as coisas que Deus propôs no seu coração, ou criou para que nós experienciássemos. Por isso que é importante nós conhecermos a Deus. Nós não podemos viver na superficialidade do Evangelho. O que é a superficialidade do Evangelho? É um Evangelho raso. Jesus morreu na cruz, perdoa meus pecados, e aí existe um livro que diz para eu fazer um monte de coisa, existe um livro que diz para eu deixar de fazer um monte de coisa, então eu deixo de fazer um monte de coisa, passo a fazer um monte de coisa. Mas por quê? Porque o que eu faço? Porque é bom, porque me traz algum sentimento gostoso, porque eu conheço outras pessoas, porque de alguma forma isso faz com que as coisas da minha vida deem certo. É a superficialidade do Evangelho. É um Evangelho raso. Sabe quando talvez você se lembre disso, sabe quando uma criança vai numa piscina, você já se deparou com a situação de uma criança indo numa piscina, mas aquelas piscinas grandes, assim, aquelas piscinas olímpicas, sabe? Aquelas piscinas que são grandes e fundas, que as pessoas mergulham. E aí, aqui em Berlim tem muitas piscinas públicas e algumas delas têm trampolim,
tem o primeiro nível, o segundo nível, tem tobogã e tal, não sei o quê. Imagina uma criança pequena, uma criança de 4, 5 anos de idade, que vai numa piscina dessa e ela olha essa piscina grande, essa piscina funda, com trampolins e tobogãs e ela só pode ficar no raso. Mas tem todo um parque aquático para experimentar. Mas porque ela é pequena, porque ela é uma criança, porque ela não tem idade, porque ela não tem, ela fica só no rasinho. Não é frustrante para uma criança? Talvez quando você era criança, você tenha passado por uma situação parecida com essa, onde você estava num ambiente que tinha um monte de coisas, mas que você só podia aproveitar, usufruir uma pequena parte, porque você era uma criança. Imagino que seja frustrante. É um sentimento frustrante. Assim é a vida cristã. Uma vida cristã, um cristão que não conhece a Deus, que não busca em conhecer a Deus, ele é uma criança frustrada num parque aquático, num parque de diversões, onde ele só pode aproveitar uma pequena parte de tudo que foi preparado para ele. Então, por isso que é importante nós buscarmos conhecer a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz assim: Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Vamos ler também em Efésios capítulo 2, versículo 12. Efésios capítulo 2, versículo 12. Efésios capítulo 2, versículo 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Aqui Paulo está escrevendo para aqueles para a igreja, falando, olha, antes de vocês se converterem, aí versículo 12, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então veja, Tiago e Efésios nos diz o seguinte, ele fala, olha, antes de você conhecer a Cristo, antes de você se converter, você não conhecia Cristo. Antes de você se converter, você andava pelo mundo perdido. Por isso nós falamos lá, os perdidos. Você andava no mundo perdido, você andava no mundo sem noção alguma. Tiago vai nos dizer, no capítulo 4, versículo 8, ele vai falar, olha, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Por isso que nós dizemos que primeiro vem a fé, depois vem o conhecer. Se fosse ao contrário, se primeiro viesse o conhecer a Deus, e porque você conhece a Deus, então você acredita em Deus, Tiago não teria escrito Tiago capítulo 4, versículo 8. Então Tiago fala assim, olha, primeiro você se chega a Deus. E assim que você se chegar a Deus, versículo 8, ele vai se chegar para você. Ou seja, primeiro você busca a Deus. E quando você buscar a Deus, Deus então vai se revelar para você. Ah, Diego, mas isso é injusto. Por que eu que tenho que chegar a Deus e não Deus se chegar a mim? Ele já te criou. E quando ele te criou, obviamente que a gente está falando no sentido figurado, mas quando ele te criou, todo dia ele ia te visitar. A gente está falando de Adão. Mas por conta do pecado, esse relacionamento foi quebrado. Então veja que ter comunhão com Deus é um caminho de volta, não um caminho de ida. É importante nós termos essa consciência. Abrindo um parênteses, ter um relacionamento com Deus, seguir a Cristo, conhecer a Deus, nos relacionarmos com Deus, é um caminho de volta, não é um caminho de ida. Diego, que diferença isso faz? A diferença é grande. Porque quando você tem um caminho de volta, significa que você já esteve lá antes. Quando você tem um caminho de volta, quando você fala assim, por exemplo, nós temos aqui o nosso irmão Zé, que ele é de... Qual a cidade, Zé? Coimbra. Quando ele pega o caminho de volta para Coimbra, ele sabe o que espera ele lá. Então eu tenho certeza que quando o Zé volta para Coimbra, ou vai visitar Coimbra, voltar no sentido de fazer o caminho de volta para Coimbra, ele vai pelo caminho alegre, porque ele fala assim, poxa, lá eu vou rever meus amigos de infância, lá eu vou ter a comida que eu gosto, lá tem aquele cantinho que eu gosto de passar tempo. Por quê? Porque ele já esteve lá, porque ele conhece lá e agora está voltando para lá.
Quando nós falamos que ter um relacionamento com Deus é um caminho de volta, é porque nós já tivemos um relacionamento com Deus. Nós sabemos como é ter um relacionamento com Deus. E quando nós estamos trilhando esse caminho de volta a Deus, isso faz com que o nosso coração se alegre, porque ele fala assim, eu vou voltar a ter comunhão com Deus. Eu vou voltar a conversar com Deus todos os dias no jardim quando ele for me visitar no fim do dia. Então conhecer a Deus é um caminho de volta. É por isso que Tiago capítulo 4, versículo 8, nos escreve, está escrito dizendo, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Então veja que, mais uma vez, conhecer a Deus, primeiro nós temos fé em Deus, depois nós conhecemos a Deus. Então primeiro eu me chego a Deus, primeiro eu tenho fé em Deus, e uma vez eu tendo fé em Deus, Deus ele se revela para mim. Quando a gente olha, quando a gente reflete, quando a gente pensa sobre isso, nós vemos a importância de nós termos fé. Porque se eu não tiver fé, Deus não vai se revelar para mim. Se eu não tiver fé, eu não vou conhecer a Deus. E se eu não conhecer a Deus, eu vou viver uma vida cristã como uma criança no parque aquático, frustrada. Porque tem um monte de coisa para eu fazer, tem um monte de brinquedos para eu ir, tem um monte de atividades para eu me esbaldar. Mas porque eu não tenho fé, porque eu não conheço a Deus, eu fico só no evangelho raso de que Jesus é bom, Jesus cura, Jesus salva. Aí alguém vai lá, vai no tobogã, volta e fala assim, poxa, aquele tobogã é muito maneiro. Poxa, aquela piscina é muito legal. Poxa, aquilo ali é muito legal. Poxa, fui ali e caramba, quero voltar. E eu fico assim, poxa. Sabe aquelas pessoas que passam a vida na igreja e ouvem os testemunhos, e ouvem o testemunho, e todo mundo fala que Jesus é bom, todo mundo fala que Jesus faz, que Jesus não sei o quê, que Deus é isso, que Deus é aquilo outro, o Espírito Santo, parará, pereré. E a pessoa fica assim, caramba, mas não conheço nada disso, não vivo nada disso. Talvez uma das razões seja, você não conhece a Deus. E por que eu não conheço a Deus, Geo? Talvez uma das razões seja falta de fé. Então, primeiro nós temos fé em Deus. Depois que nós temos fé em Deus, aí nós passamos a conhecer a Deus. E como que se dá esse conhecimento? Como o Tiago nos escreveu, primeiro nós não chegamos a Deus. E por que nós não chegamos a Deus? Deus ele se chega para nós. Porque nós buscamos a Deus, Deus ele se revela para nós. Veja que existe uma ordem para conhecer a Deus. Você não vai conhecer a Deus sentado no seu quarto enquanto você assiste Netflix. Primeiro você precisa dar um passo. Depois Deus completa esse passo. Lembra de Pedro? Quando ele está no barco e ele fala para Jesus, se é tu mesmo, então me mande ter contigo. Jesus fala, vem. Jesus não podia ter ido lá, pegado na mão de Pedro, tirado Pedro do barco e dado uma volta olímpica no mar da Galileia. Não podia ter feito isso? Mas o que Jesus falou? Vem. Pedro teve que ir. Pedro teve que dar um passo. Pedro teve que começar a trilhar o caminho. Depois que ele começou, no momento que ele afundou, Jesus pega ele pela mão e levanta ele. Então veja que para conhecer a Deus, precisa partir de mim querer conhecer a Deus. Precisa partir de mim tomar atitudes que me levem a conhecer a Deus. Não adianta eu ir andar pelo qualquer caminho e falar assim, Deus, em algum momento a gente se esbarra por aí. Deus, em algum momento a gente vai se conhecer, porque o mundo é muito grande, porque a vida é muito longa, então em algum momento a gente vai se esbarrar e a gente vai se conhecer. Não, não é assim que funciona. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. O bom disso tudo é a certeza que nós temos. Tiago nos dá uma certeza de que, olha, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Conjunção, para quem gosta de português, de gramática, não sei, imagino que, bom, imagino não, tem conjunção no alemão também. Conjunção aditivo. Não faço a mínima ideia de como se chama isso no alemão. Mas o e significa que vai acontecer, não é se. O se é, olha, algo pode acontecer. Se tiver sol, vamos à praia. Vamos à praia e almoçar na churrascaria. Ou seja, vai acontecer. Tiago nos escreve que chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós.
Essa é uma certeza que nós precisamos ter. Se nós nos chegarmos a Deus com certeza, garantido, sem sombra de dúvidas, Ele nos chegará a nós. Se nós buscarmos conhecer a Deus, Ele vai se revelar a nós. Precisamos ter essa certeza. Isso é uma certeza. Isso precisa ser uma certeza no cristão. No coração do cristão não pode existir espaço para: será que Deus vai se revelar a mim? Será que eu vou conhecer a Deus? Tiago 4:8 nos diz que chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É uma certeza. É a mesma certeza de, olha, santifique-se e verás o Senhor. É a mesma certeza de que, porque Jesus morreu na cruz, eu tenho o meu perdão dos meus pecados. É uma certeza, não há sombra de dúvidas. Então nós precisamos nos chegar a Deus. E quando nós chegarmos a Deus, Deus vai se chegar para nós. E quando a gente fala chegar, não só de se encontrar, mas também de se conhecer. Se eu buscar conhecer a Deus, Deus vai se revelar para mim. Deus vai dizer quem Ele é. Deus vai dizer as suas qualidades, Deus vai dizer os seus atributos, Deus vai dizer como Ele trabalha, Deus vai dizer tudo que eu preciso saber sobre Ele. Amém? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Entendi, Diego. Mas tenho duas perguntas. Tá, diga, meu irmão, quais são as suas duas perguntas? Minha primeira pergunta é: alguém consegue conhecer a Deus 100%? Não. Nós não conseguimos conhecer a Deus 100%. Por quê? Porque nós somos humanos. Porque nós somos pecadores. Como eu disse, o pecado ele manchou toda a criação divina. Muitas vezes, é muito interessante como quando a gente fala sobre as consequências do pecado, nós sempre pensamos, né? A mulher sempre pensa em, quando chegar lá vou conversar com ela porque eu tive dor para ter filho. E o homem pensa, quando chegar lá vou conversar com Adão porque agora eu tenho que trabalhar para poder comer. De certa maneira, uma leitura rasa do texto bíblico nos leva a entender que as consequências do pecado foram consequências leves ou consequências limitadas. No sentido de que a mulher agora vai ter dor de parto, a mulher vai ser submissa, o homem vai ter que trabalhar, a cobra agora vai ter que rastejar, e só aí basta. Não. O pecado destruiu, ou acabou, ou manchou, não destruiu e acabou, mas o pecado manchou toda a criação divina. E porque o pecado manchou a natureza humana, nós não conseguimos ter 100% de conhecimento de Deus. Mas não se desanime. Porque por um primeiro momento você pode pensar assim, poxa, mas se eu não vou conseguir conhecer a Deus 100%, então não vou nem começar. Se eu já sei que não vou alcançar 100%, então deixa para lá, já abro mão, vou conhecer outra coisa. Se você é daqueles que quer completar, que gosta de completar álbum de figurinha, gosta de completar as coisas, você pode ter esse pensamento, mas olha só, a Bíblia nos mostra que, apesar de nós não podermos conhecer 100% a Deus, Deus é tão misericordioso, Deus é tão amoroso, que Ele permite nós conhecermos tudo que nós precisamos conhecer dele. Veja, nós não podemos conhecer 100% de Deus. Não conseguimos conhecer 100% de Deus. Mas nós podemos conhecer tudo o que nós precisamos de Deus. Faz diferença para a nossa vida. Às vezes nós queremos conhecer tudo, quando tudo que nós precisamos é conhecer o que nós precisamos. Só o necessário. Tem coisa que não precisa conhecer. Você precisa, por exemplo, usar drogas para saber que drogas é ruim? Não. Você precisa, por exemplo, andar com más companhias para saber que são más companhias? Não. Olha como Deus é misericordioso. Na sua grandeza, na sua magnitude, Deus ele olha e fala assim, olha, o homem pecou. E porque o homem pecou, toda a sua natureza foi manchada. E porque a natureza dele é manchada,
Porque agora existe um abismo entre eu e o homem, porque eu sou santo e o homem é pecador, o homem não pode me conhecer do jeito que eu sou. Ele não pode me conhecer 100%. E agora, como é que fica? Bom, vou fazer o seguinte. Eu vou revelar para ele tudo o que ele precisa conhecer de mim para voltar a ter um relacionamento comigo. E aí, quando ele voltar a ter um relacionamento comigo, quando ele pular esse abismo chamado pecado, chamado mundo, e agora ele viver comigo para a eternidade, aí sim aí ele pode conhecer tudo o que ele quiser. Olha como Deus é misericordioso. Sabendo que nós não podíamos conhecer a Ele, sabendo que nós não podemos conhecer a Ele 100%, Deus ele proveu um meio para que nós pudéssemos conhecer Ele, pudéssemos conhecer tudo o que nós precisamos conhecer de Deus. Isso é um consolo e isso é um alerta. Isso é um consolo por quê? Porque com base nisso, nós somos consolados e temos a esperança de que tudo que eu precisar conhecer de Deus, eu consigo conhecer. Então, tudo que eu preciso saber sobre Deus, para que eu possa ter um relacionamento com Ele, e para que um dia eu possa ir morar com Ele para toda a eternidade, eu tenho essa informação. Esse é o consolo. Isso é um alerta. Por que um alerta, Diego? Porque muitas das vezes nós buscamos conhecer mais do que nós precisamos. Cuidado com isso. Muitos homens de Deus, e mulheres de Deus, homens de maneira geral, muitos homens de Deus já caíram porque eles buscaram conhecer mais do que precisavam. Porque eles buscaram entender mais do que foi revelado. E nessa busca desenfreada pelo conhecimento, eles acabaram se desviando de Deus. Tudo que nós precisamos conhecer de Deus nos foi revelado. Diego, então me diz onde foi revelado. Me fala onde está isso, porque agora, amanhã já vou pedir demissão do trabalho, já vou largar a escola, porque meus próximos dias, semanas, meses e anos vai ser somente caindo dentro de conhecer a Deus. Está aqui. Na sua palavra, na sua revelação, Deus, dentre muitas outras coisas, Ele nos revela quem Ele é. Ele nos revela o que Ele faz. Ele nos revela as suas qualidades. Ele nos revela as suas características, os seus atributos. Ele nos revela a sua natureza. Ele nos revela sobre Ele todas as coisas que nós precisamos conhecer. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Bom, como que eu posso conhecer a Deus? Você acabou de falar, Diego, que na Bíblia, nas palavras de Deus, existe a revelação de Deus. E no original grego, esse termo revelação significa literalmente trazer luz ao que está oculto. Significa literalmente revelar aquilo que é misterioso, revelar aquilo que não está aparente. Então, quando a gente fala que a Bíblia é a revelação de Deus para o ser humano, é Deus pegando uma lanterna e iluminando o que está escuro. E porque está iluminado, então eu consigo ver. Repare que a revelação de Deus é Deus com uma lanterna iluminando o que está escuro, para que a gente possa ver. Existem coisas que Deus vai apontar a lanterna e falar, olha aqui, estou revelando para você. Mas existem coisas que Deus não vai apontar a lanterna e revelar para você, nem para mim, nem para ninguém. Imagina que a gente está aqui nesse lugar e todas as luzes estão apagadas e está escuro lá fora. Infelizmente a gente não consegue fazer essa dinâmica, 11 horas, 10 horas da manhã. Mas imagina que está tudo escuro. E aí, eu falo para vocês, olha, está tudo escuro, mas eu vou revelar para vocês algumas coisas. E aí eu pego uma lanterna e aponto para a bateria. Vocês vão conseguir ver a bateria. E vocês vão saber que é uma bateria. Por quê? Porque eu revelei para vocês. Agora, se o foco de luz ele chegar só para cá, só nessa pontinha daqui para cá, você vai olhar e vai ver uma bateria. Mas aí quando você olhar para essa parte aqui, esses 10% desse pallet com margarida,
Vocês podem ter a curiosidade de falar assim, mas o que é aquilo ali que está do lado da bateria? O Diego não mostrou o que está ali. Aí alguém vai falar assim, eu acho que são bolas. Lembra, está escuro, está tudo escuro, e eu estou apontando um facho de luz. Não estou acendendo a luz, eu estou apontando um facho de luz. Alguns vão falar assim, são umas bolas aí, sei lá, deve ser alguma coisa aí. Outros vão falar assim, não, isso aí é marca de tiro. Isso aí vem da Segunda Guerra Mundial, porque aquele prédio foi bombardeado, então isso aí é a marca de buraco de tiro que fica ali para a gente lembrar que existiu uma guerra. Outras pessoas vão falar assim, eu acho que é flor. Parece uma flor. Então ali deve ter um jardim. Eles devem ter plantado um jardim, e aí para ficar bonito, então ali é um jardim. Veja que várias pessoas vão ter um entendimento diferente do que parece ser aquilo ali. Por quê? Porque eu não coloquei a luz direto ali. Mas porque eu apontei a luz para a bateria, vocês conseguem ver uma parte do que é aquilo ali de fato. Algumas pessoas vão chegar à conclusão de que, olha, é alguma coisa com flor. Me parece... Isso é um girassol, né? Me parece um girassol. Uma rosa eu sei que não é. Uma orquídea eu sei que não é. Me parece um girassol. Talvez seja uma margarida. Talvez seja alguma outra flor parecida com essa. Mas talvez seja isso. Vão ter pessoas que vão estar completamente erradas. Que elas vão falar assim, não, isso é marca de tiro. Que ficou da Segunda Guerra. Isso é bala de canhão. Ó, dá pra ver, é bala de canhão. Eu sei que é bala de canhão. Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? Deus, na sua palavra, Ele revelou tudo o que nós precisamos saber sobre Ele. O que Ele não revelou está em oculto. Parte do que Ele não revelou, nós conseguimos ter uma ideia, mas não conseguimos afirmar. É com essa parte que está entre a bateria e o quadro, que pega um pedaço da luz, do facho de luz que eu estou apontando para a bateria, que nós precisamos ter cuidado. Porque nesse facho de luz, nesse parece, mas não sei, tenho certeza, uns vão falar, olha, é uma flor. Por que tem uma flor ali? Eu não sei. Mas é uma flor. Me parece uma flor. Uma margarida, um girassol, uma gérbera talvez. Outros vão falar, é bala de canhão. Tenho certeza que é bala de canhão. Pode botar a luz ali que é bala de canhão. Cuidado com isso. Por que eu estou falando isso? Eu estou investindo esse tempo somente nessa introdução. Porque muitas das coisas sobre Deus é exatamente esses 10% do pallet. Na sua revelação, algumas coisas ficam mais ou menos à mostra. E aí nós conseguimos ter uma ideia de como é. Mas a gente não consegue afirmar que é. Mas olha como Deus é maravilhoso. Mesmo nós só conseguimos ter uma ideia do que é, a gente sabe que é uma flor e não é uma bala de canhão. A gente sabe que é algo bom. Olha, eu não sei o que é, mas é uma flor. Alguém acha a flor ruim? Tirando os alérgicos, é ruim. Mas, de maneira geral, quando tem flor, é uma coisa boa. Olha, eu acho que é uma flor. Agora, mais detalhe, eu não sei. Mas é uma coisa boa. Vou ficar que tem uma flor ali, porque é uma coisa boa. E assim nós conseguimos conhecer a Deus. Não tudo, mas conhecer o que nós precisamos conhecer de Deus. Fique com isso. Lembre-se sempre disso. Tudo que Deus nos revelou, Ele nos revelou porque é o que nós precisamos. O que nós não precisamos, Deus é tão bom que Ele não nos dá mais do que nós precisamos. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes no trabalho, o chefe dá um monte de trabalho que a gente não consegue fazer. Às vezes o chefe chega e fala assim, olha, eu sei que você não consegue fazer isso, você está atolado com outras coisas, mas toma mais coisa que você vai fazer. Fala, se você sabe que eu estou atolado com outras coisas, por que você me dá coisa para fazer? Deus é tão maravilhoso que Ele fala assim, olha, eu sei que você só precisa disso.
Então toma só isso. Obrigado, Jesus. Amém? Bom, então revelar é trazer luz ao que está oculto. Revelar é mostrar aquilo que está obscuro, aquilo que está misterioso. Quando a gente vai para João capítulo 14, versículo 9, João capítulo 14, versículo 9, nós encontramos o seguinte versículo. Na verdade, vamos para o versículo 8. Versículo 5. Versículo 4. Não, vamos para o versículo 1, vai. João capítulo 14, do 1 ao 9. Olha que diálogo interessante. E que, se nós formos sinceros e tirarmos essa prática humana de apontar o dedo para os outros sem, né, fazer uma auto-reflexão, a gente vai ver que esse exato diálogo muitas vezes acontece conosco, ou já aconteceu conosco, ou acontece conosco todos os dias. João capítulo 14, do verso 1 ao verso 9, diz assim. Jesus está falando com os discípulos, tá? No verso 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus está falando para os discípulos, olha, não se preocupe. Crê em Deus e crê em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. E se não tivesse morada, eu falaria para vocês que ia preparar. Mas porque tem muitas moradas, eu vou voltar para buscar vocês e levar vocês comigo. Versículo 4. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Então Jesus, depois de falar que ia voltar para buscar os discípulos e levar para morar com ele, com Deus, Jesus fala assim, olha, vocês sabem para onde eu vou e vocês sabem o caminho. Jesus falando com os discípulos, aqueles que estavam com os 12 apóstolos, tá? Os discípulos não, os 12 apóstolos. Ou seja, aqueles que estavam com Jesus o tempo inteiro. Aqui só estavam os 12, não estava todo mundo. Jesus tinha muitos discípulos, mas só 12 apóstolos. Aqui estavam os 12. Jesus fala para eles, vocês mesmos sabeis para onde eu vou e sabem o caminho. Aí, no versículo 5 diz assim, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Tomé estava com Jesus e não sabia para onde ele ia. Não sabia qual era o caminho. Abrindo parênteses, aqui mostra aqueles crentes que estão seguindo a Jesus já há 3 anos, e aí 3 anos, não no sentido dos 3, mas no sentido de completude, né? Porque Jesus só passou 3 anos na Terra. Então eu estou falando que assim, segue a Jesus desde sempre, desde o início, há muito tempo. Mas não sabe o caminho, não sabe para onde Jesus vai, não sabe. Está só ali na onda ali. Cuidado para você não ser esse crente. E como podemos saber o caminho? Versículo 6 diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Jesus, ele responde a Tomé falando assim, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus, ninguém conhece a Deus sem passar por mim. Se você olhar para mim, você vê o Pai. Se você me conhecer, você conhece a Deus. Versículo 8. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Olha que interessante esse diálogo. Jesus está falando sobre a vida eterna. Jesus está falando, olha, vocês sabem para onde vocês vão, não se turbe seu coração, não fiquem preocupados. Vocês sabem para onde eu vou para lá, mas lá tem muitas moradas, eu vou voltar para buscar vocês. Aí também fala assim, mas Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, nós não sabemos o caminho. Aí Jesus fala, como não sabe o caminho, Tomé? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Você quer conhecer a Deus?
Você quer conhecer o Pai? Olha para mim. Aí vem Filipe, mais um apóstolo que passou 3 anos com Jesus e diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta. Mais um parênteses. Aqui nós temos um outro tipo de crente. Nós temos o crente Tomé, que não é aquele que precisa ver para crer, não. É aquele que está perdido. Ele está ali na igreja, ali na onda, passa 3 anos na igreja, mas não sabe para onde vai, qual o caminho. Não sabe, tá ali, está junto ali no meio, ali no bolo, e o que os outros fizerem ele faz também. Mas também temos o crente Filipe, que é aquele crente que fala assim: pastor, olha só, eu não quero saber de nada, só me diz o que eu tenho que fazer. É o quê? É dízimo? Toma aqui o dízimo, não tem problema. O que eu preciso fazer? Tá aqui os domingos? Que horas? De 10 a meio-dia? Não tem problema, de 10 a meio-dia eu estou aqui. É o crente Filipe, é o crente que chega para Deus e fala assim: tá bom, Jesus, olha só. Versículo 8. Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Agora, olha que interessante, raso e ao mesmo tempo triste. Filipe não pede para conhecer o Pai. Filipe não pede para ir até o Pai. Filipe fala assim: mostra-nos o Pai. O que nos basta. Olha que interessante. Existem crentes que eles não querem conhecer a Deus. Existem crentes que eles não querem ir até Deus. Existem crentes que eles falam assim: olha, só me mostra Deus, isso já basta. Lembra quando eu falei no início da aula da criança no parque aquático frustrada? Porque tem um monte de coisa que ela pode aproveitar, mas que ela não aproveita? Porque ela não tem idade para aquilo, não tem altura para aquilo? Existe crente assim, ele fala assim: olha, só me mostra Deus, isso já basta. Isso basta para você? Porque mostrar a Deus é falar: olha, Deus está ali. Ó. Imagina que Deus é aquela caixa de som. Imagina, isso é uma ilustração. Ah, porque o preview Diego falou que Deus é uma caixa de som. Não, olha só, é uma ilustração. Imagina que Deus é aquela caixa de som, tá? Existem pessoas que falam assim: só me mostra. Ah, tá ali, ó, Deus está ali. E a pessoa se contenta com isso, de entrar aqui e saber que Deus está ali. Mas ela não quer saber se Deus está funcionando. Ela não quer saber se Deus é boa, porque tem caixa de som boa e tem caixa de som ruim. Ela não quer saber se a caixa de som ela é leve ou é pesada. Ela não quer saber se a caixa de som basta. Talvez uma caixa de som só não pode fazer muita coisa. Então será que ela é potente mesmo? Será que ela basta sozinha e tal? Ela só quer saber onde está Deus. Filipe podia ter falado isso de várias outras formas. Podia falar: Jesus, só nos leva até Deus e isso basta. Ou seja, não quero andar pelo caminho, eu só quero chegar lá. Jesus, só me conte sobre Deus. Não, ele fala: isso me mostra. Tem crente que é igual Filipe. Ele só quer ver Deus. Ele só quer ver Deus agir. Agora, como que Deus agiu, como que Deus fez, por que Deus fez, como que faz para Deus fazer de novo, ele não está preocupado. Ele só quer ver Deus. E aí, se a gente for desdobrar esse crente Filipe que só quer que você mostre Deus a ele, só que pode incluir nesse crente Filipe aqueles crentes, por exemplo, que vêm para a igreja e ele só quer ver o poder de Deus. Eu quero ir lá, eu quero ver Deus fazer. Não, fui lá e Deus fez não sei o quê. Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez um milagre. Só quero ver Deus fazer. Agora, por que Deus fez, como que Deus fez, o que Deus vai fazer depois, o que Deus vai fazer antes, o que precisa acontecer para Deus fazer, não, isso aí não me importa. Eu quero ver o poder de Deus se manifestar. Não seja crente Filipe. Não seja aquele crente que só quer que Jesus mostre a Deus. Isso não se sustenta, meus irmãos. Isso não basta. Você só ver Deus e saber que Deus existe pode servir para hoje. Pode servir para amanhã. Mas no momento que você estiver na cozinha, você não vai conseguir ver Deus. Você está na cozinha. Da cozinha alguém consegue ver essa caixa de som? Se alguém estiver na sala das crianças, consegue ver a caixa de som? Mas ela está aqui, mas Deus está aqui. Mas você não consegue ver. Para o crente Filipe, que só quer saber aonde Deus está, não basta. O dia que ele estiver na cozinha, no banheiro,
na sala das crianças, lá fora, ele vai ficar na dúvida, será que Deus existe mesmo? Onde está Deus? Será que Deus está lá pendurado ainda? E eu não estou falando uma alusão, é pendurado na cruz, pendurado na caixa de som. Será que Deus está lá ainda? Ou será que o pastor tirou aquela caixa de som de lá, tirou Deus de lá? E se a gente trocar a caixa, se a gente pegar a caixa de som e colocar lá no fundo? Aí você vai entrar na igreja, você vai olhar para Deus e vai falar assim, Deus não está lá. Tá vendo aí, ó? Eu sabia que Deus não existia, eu sabia que esse negócio de Deus não era nada. Mas não, é porque Deus saiu daqui e está lá agora. A gente trocou a caixa de som de lugar. Mas quando você chegou e só olhou para a caixa de som, você viu que Deus não estava ali e você acha que Deus não existe. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Filipe, ele fala para Jesus, só me mostra que é o suficiente. Aí olha o que Jesus fala para ele. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco. E aí eu imagino Jesus aqui, né, claro, uma conjecturação, né, uma imaginação. Eu imagino Jesus, né, arregaçando a manga, respirando fundo e falando assim, eu estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido, filho. Estou há 3 anos contigo e tu não me conhece ainda. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem olha para mim, vê Deus. E como você diz, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. É como se Jesus estivesse falando para Filipe assim, Filipe, eu estou há 3 anos mostrando o Pai para você. Mostrando a Deus para você. Porque eu sou Deus. Se você olhar para mim, você vai ver Deus. Se você ver o que eu faço, você vai ver o que Deus faz. Se você olhar as minhas características, você vai ver as características de Deus. Então esses 3 anos foram em vão? Imagina você chegando para Deus e falando assim, Deus, o Senhor existe? Deus, e agora nessa prova? E agora, Deus, estou passando por uma tribulação, uma provação. Deus, onde o Senhor está? E aí Deus fala assim, Diego, eu estou há 40 anos contigo. Tu me pergunta onde eu estou? Eu estou há 40 anos com você. Todos os dias. E você me pergunta onde eu estou? Se eu existo? Quem eu sou? 40 anos, Diego. É o que Jesus fala para Filipe. Filipe, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então veja que a Bíblia, a revelação de Deus, também é Deus se revelando para nós. E como que Deus faz isso? Deus se revela para nós através da Bíblia de várias maneiras. E algumas vezes Deus chega ele mesmo e fala assim, lembra quando na passagem aqui Moisés, depois que Moisés sai, ele mata o egípcio e aí ele sai, né, e vai lá, e vai para casa e tudo mais, e aí um certo dia ele está andando e vê essa ardente, e aí Deus fala com Moisés, e aí fala para Moisés, ó, vai lá, fala com o faraó e tudo mais, e Moisés fala assim, mas eu vou chegar lá e vou falar, solta o pessoal, mas como assim? E Deus fala assim, diz para ele que eu sou o eu sou. Então existem momentos na revelação de Deus que ele fala assim, olha, eu sou isso, 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 isso. Aqui está quem eu sou. Mas existem momentos que a revelação de Deus vem através do seu Filho, Jesus Cristo. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós vemos a Deus. Quando nós analisamos os atributos, as qualidades, as ações, a forma de agir de Jesus Cristo, nós vemos a Deus. E existem momentos em que Deus se revela a nós através do seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Quando a gente fala Espírito Santo, não é um Estado, não. No Brasil é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Não é o Espírito Santo do homem, é o Espírito Santo de Deus. Se ele é de Deus, então ele tem as características de Deus. Ele não é de Deus? Então ele tem as características de Deus. Quando nós olhamos para a ação do Espírito Santo na Bíblia, quando nós olhamos para o Espírito Santo na Bíblia, nós também vemos a Deus. Então veja que Deus ele se revela para nós.
na sua palavra, na sua revelação. Mas, de novo, lembre-se sempre, revelação, no original grego, é mostrar o que está oculto. Tenha sempre essa alegoria em mente, esse exemplo em mente. Um ambiente escuro e alguém com uma lâmpada, com uma lanterna, iluminando aquilo para você ver. Essa é a revelação de Deus. Algumas coisas Deus coloca a lâmpada forte. Outras coisas a gente consegue ter uma ideia, mas sem ver certamente. A gente consegue ter uma ideia. Outras coisas a gente não consegue saber. Quando você tiver... E aí aqui, a gente provavelmente vai falar, pelo menos no próximo domingo ainda, sobre conhecer a Deus. Mas não só aqui, mas na sua casa, nos seus estudos. Sempre que você ver exatamente o que está sendo apontado, creia. Sempre que você vê algo que parece uma flor, não sei se é um girassol, se é uma gérbera, mas parece uma flor. Ok, fique com a ideia de que, olha, parece, mas pode ser que não seja, pode ser que seja. Traz algum proveito de bom? Atrás, poxa, na igreja tem flor, né? As irmãs lá, elas decoram, um ambiente agradável, um ambiente que a gente gosta de estar presente. Fica com isso. Sempre que você se deparar com algo que a Bíblia, o que Deus não revela, olha, não revela. Mas e para trás? Da bateria tem uma flor. Mas e para trás? Não, para trás ele não revela. Se não revela, não é para eu saber. Não busque saber mais do que você precisa saber. A palavra de Deus nos dá essa exortação. A palavra de Deus nos diz, olha, não procure saber mais do que convém. Pessoas que se perderam nos seus próprios conhecimentos. Cuidado com isso, ok? Bom, seguindo adiante. Diego, como que eu posso conhecer a Deus? Você acabou de me dizer que a Bíblia é a revelação de Deus. Só que a Bíblia, ela não serve só para mostrar quem Deus é. A Bíblia serve para várias coisas. Sim, verdade. Parte da Bíblia é a revelação de Deus sobre si mesmo. Assim como parte da Bíblia é a revelação de Deus para a nossa salvação. Assim como parte da Bíblia é a revelação de Deus sobre o fim dos tempos, né? Então, parte da Bíblia é a revelação de Deus revelação de Deus sobre si mesmo. Como que nós podemos conhecer a Deus? Bom, uma das formas de nós conhecermos a Deus é olhando para as suas qualidades. Quero conhecer o Américo. Não conheço o Américo. Sei que o nome dele é Américo. Sei que ele joga futebol, está lesionado. E só. Sei mais nada dele. Sei nem o sobrenome dele. Américo de quê? Sei nem o sobrenome dele. Uma das formas de eu conhecer o Américo é as suas qualidades. Por exemplo, o Américo me parece ser uma pessoa feliz, ele está sempre sorrindo. Nunca vi ele carrancudo, nunca vi ele triste. O cara joga de futebol, está lesionado. Quem acompanha futebol sabe que uma lesão sempre é um ponto de ruim na vida de um atleta, mas ele está rindo. Está sempre sorrindo, está sempre simpático. É uma qualidade dele. Uma qualidade que revela sobre ele. É apenas uma, mas que revela sobre ele. Como que nós podemos conhecer a Deus através da sua própria revelação? Através das suas qualidades. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 6, versículos 2 e 3. Êxodo capítulo 6, versículos 2 e 3. Êxodo capítulo 6, versículos 2 e 3, dizem assim: Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, e a Isaque, e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo seu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Veja que uma das formas de nós conhecermos a Deus é através conhecer as suas qualidades.
Na Bíblia, nos tempos antigos, mais especificamente na Bíblia, a qualidade de uma pessoa era revelada ou era feita conhecida através do seu nome. Hoje, no Ocidente, talvez a gente possa assim dizer, mas hoje, no dia de hoje, normalmente, eu diria que quase sempre, se não todas as vezes, os nomes são apenas nomes. Por que meu nome é Diego? Porque eu nasci em 86, tinha um cara chamado Diego Armando Maradona, meu pai era fã de futebol, falou, vou botar o nome do meu filho de Diego, por causa do Maradona. Por que o nome do meu irmão é Leonardo? Porque ele nasceu em 95, um ano antes teve a Copa de 94, e tinha um lateral esquerdo chamado Leonardo. E aí eu coloquei o nome do meu irmão de Leonardo. Hoje nós nomeamos as pessoas porque com nomes que nós achamos bonitos. Seja para você homenagear uma pessoa, ou seja porque você acha aquele nome bonito, ou seja porque você tem alguma tradição, a sua família. Por exemplo, eu conheço uma pessoa, uma amiga nossa, que na família dela, todo mundo tem um nome com a letra A. Então o nome dela é Aline, do irmão é Alexandre, do pai eu acho que é Alexandre também, da mãe é Ana. Ou seja, na família inteira, todos os nomes são com A. São nomes. Nos tempos antigos, mais especificamente nos tempos bíblicos, os nomes, eles não eram apenas nomes. Os nomes eram revelações das suas qualidades ou do seu caráter. Como que nós podemos conhecer a Deus? Podemos conhecer a Deus através das suas qualidades. Tá, Diego, mas como que eu conheço as qualidades de Deus? Através dos seus nomes. Os nomes de Deus revelam, muitas das vezes, as suas qualidades. Em outras vezes, revelam o seu poder. Em outras vezes, revelam o seu caráter. Por isso que é importante nós conhecermos os nomes de Deus. Você conhece o nome de Deus? Fala, meu irmão. Elohim. Hã? Elohim. Que significa o quê? Olha aí. Não basta conhecer o nome. É o Shaddai. Mas tem que saber o que é o Shaddai, que significa o quê? Tudo poderoso. Não basta falar assim, meu Deus é o Shaddai. Daí, tá bom, o meu é Adonai. E aí? O meu vem primeiro, ele começa com A, o teu vem depois, começa com E. Não basta conhecermos os nomes de Deus. Precisamos saber o que ele significa. Olha, o meu Deus é o Shaddai, o Todo-Poderoso. Agora sim você explicou quem é o seu Deus. Agora você disse quem é o seu Deus. Então, quando nós olhamos para os nomes de Deus, nós conseguimos conhecer nós conseguimos saber as suas qualidades. Quando nós conhecemos as suas qualidades, nós conhecemos a Deus, ao dono da qualidade. Então, no versículo 6, em Êxodo capítulo 6, versículos 2 e 3, diz assim: falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, e a Isaac, e a Jacó, como o Deus é o Shaddai. Como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Então veja aqui, que Deus ele fala assim, olha, ele fala para Moisés: eu sou o Senhor, eu sou Deus. Para Abraão, Isaac e Jacó, eu me apresentei a eles como Deus Todo-Poderoso. Repararam o que está escrito? Como o Deus Todo-Poderoso. Como o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, existem outras formas. Existem outros nomes. Para Abraão, Isaac e Jacó, Deus se apresentou como o Deus Todo-Poderoso. Isso significa que existem outras formas. Eu posso chegar para você e falar assim: Pai Senhor, meu nome é Diego, sou marido da Fabiana. Eu me apresentei a vocês como o marido da Fabiana. Mas eu também posso falar assim, chegar na escola das crianças e falar assim: olha, prazer, meu nome é Diego, eu sou o pai do Daniel daqui. Eu me apresentei na escola como o pai pai do Daniel daqui. Mas eu deixei de ser o marido da Fabiana? Não. Só que naquele momento eu me apresentei como pai, não como marido. Se eu for convidado para pregar, por exemplo, em alguma outra igreja, sei lá, em algum outro lugar, eu vou chegar lá e vou me apresentar como o quê? Como marido ou como pai? Como marido.
Como Hã? presbítero. Como presbítero. Eu não vou chegar e falar assim, prazer, meu nome é Diego, eu sou marido da Fabiana, pai do Daniel daqui. Eu vou falar, prazer, presbítero Diego, sou membro da Assembleia de Deus. Beleza. Então veja que Deus se apresentou a Abraão, Isaac e Jacó como o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Uma qualidade dele. Você conhece o Deus El Shaddai? Você conhece o Deus Todo-Poderoso? Porque Todo-Poderoso significa que ele tem todo o poder. Só que Deus não é homem para mentir. Se Deus falou que ele tem todo o poder, ele tem todo o poder. Eu posso chegar para você e falar assim, olha, eu tenho uma carteira de habilitação de carro, mas eu também sei pilotar moto. E você pode falar assim, tu já pilotou moto alguma vez na vida? Já. Eu sei pilotar moto. E aí você pode falar, talvez. Irmão André, se me empresta mesmo, eu empresto sua moto. Vai dar uma volta. Vocês não viram a cara dele. Ele olhou, balançou que sim, mas ao mesmo tempo que ele balançou, ele já foi parando. Acho que ele, assim, se ele tá pedindo, eu vou fazer, mas aí ele pensou, eu não vou emprestar minha moto pra esse cara. Mas eu disse que eu... Veja bem, Deus, quando ele fala que ele é o Todo-Poderoso, é porque ele é o Todo-Poderoso. Mesmo que a gente ainda não tenha visto todo o poder dele. Que é algo que a gente não vai conseguir ver. Porque existem coisas que são manifestações do poder de Deus que Deus fez uma vez e não vai fazer de novo. Como assim, Diego? A criação. A gente não vai conseguir ver a manifestação do poder de Deus na criação de todas as coisas, porque Deus não vai criar tudo de novo. Deus diz, no livro, na palavra dele, diz que ele vai restabelecer como foi, mas não que ele vai criar de novo. Então existem manifestações do poder de Deus que a gente não vai ver de novo. Mas ele fala, eu sou o Todo-Poderoso. O Deus que nós servimos, o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, ele é um Deus Todo-Poderoso. Isso significa que ele tem todo o poder. Ah, mas eu nunca vi ele criando alguma coisa. Mas se ele disse que tem, então ele tem. O fato de eu não ter visto não significa que ele não fez. O fato de você não ter visto eu pilotar uma moto não significa que eu não sei pilotar uma moto. Você apenas não viu. Muitos de vocês provavelmente nunca me viram dirigir um carro. Mas eu sei dirigir um carro. Não podemos limitar Deus ao que nós vemos sobre Deus. Bem? Amém. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Bom, então, os nomes de Deus revelam qualidades, características sobre Deus. E é uma das maneiras de nós conhecermos a Deus, o Deus que nós servimos. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículo 8. Gênesis capítulo 12, versículo 8. Antes de nós falarmos sobre alguns nomes de Deus, e aí eu vou dar uma tarefa para casa para vocês, mas antes de nós vermos alguns nomes de Deus, nós precisamos entender o que é o nome de Deus. Porque o nome de Deus não é só um nome. Nós acabamos de falar sobre isso, não é? O nome de Deus é o quê? Qualidades de Deus. Ele é a revelação do próprio Deus. Os nomes de Deus, eles são a revelação das suas qualidades, do seu caráter, do seu próprio Deus. Então veja que o nome de Deus não é só um nome. Diego é só um nome. Se quiser chamar isso aqui de Diego, é Diego. É só um nome. 5 letras. Os nomes de Deus não são só letras juntas e misturadas. Os nomes de Deus são revelações
das suas qualidades e do seu caráter. Porque os nomes de Deus são revelações das suas qualidades e do seu caráter, a gente não pode tratar ele como qualquer coisa. Gênesis capítulo 12, versículo 8, diz assim: E moveu-se dali para a montanha a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Aqui Abraão tinha acabado de receber as promessas de Deus. E quando Abraão termina de receber as promessas de Deus, Abraão vai ali para aquela localidade, ele vai para uma montanha e ele faz um altar. E nesse altar, ele invoca o nome de Deus. Nesse altar, ele adora a Deus através da invocação do seu nome. O nome de Deus é para ser adorado. O nome de Deus é para ser invocado. Agora, você só invoca quando você quer a presença. Certo? Eu posso aqui... Bom, poder até posso. Vai acontecer ou não sei. Eu posso invocar o nome do chanceler alemão? Poder eu posso. Mas se eu estou invocando o nome dele, é porque eu quero que ele esteja aqui presente. Eu quero que ele esteja aqui presente? Então eu não chamo o nome dele. Certo? Quando nós invocamos o nome de Deus, é porque nós queremos a presença de Deus naquele local, naquele momento, naquela hora. Aí eu estou andando pela rua, tropecei na pedra. E eu falo o quê? Ai meu Deus, tropecei na pedra. Eu quero que Deus esteja ali? Eu quero que Deus esteja ali? Sim ou não? Não. Então por que eu invoquei o nome dele? Ai meu Deus, o carro vai bater. Eu quero que Deus esteja ali? Então por que eu invoquei o nome dele? Alguém sabe dizer os 10 mandamentos de cor? Sabe? Bota a igreja toda, cada um fala um. Cada um fala um. Vai. Não furtarás. Não furtarás, não matarás. Não usar Não o nome de Deus em amarás. vão. Qual? Não usar o nome de Deus em vão. Mas Diego, quando que eu uso o nome de Deus em vão? Vamos lá. Um exemplo. Trouxe para vocês aqui hoje Fui ontem no mercado e eu trouxe para vocês um caviar da melhor qualidade. Um caviar beluga, russo, da melhor qualidade. Assim, custou 1.500 euros, 10 gramas. Quem falou? Quem foi que... Alguém falou, meu Deus, né? Trouxe o caviar. Depois do culto, vamos comer esse caviar. Aí, acabou o culto. Alguém aqui gosta de caviar? Você gosta de caviar? É mesmo? Aí, acabou o culto. Só o irmão Andreas comeu caviar. Eu trouxe 3 quilos de caviar. Só o irmão Andreas comeu. Aí eu vou chegar, vou olhar aqui e falar, caramba, comprei o caviar e trouxe em vão. Porque eu comprei o caviar e trouxe o caviar achando que todo mundo ia comer o caviar. Mas ninguém comeu, só o irmão Andrés que comeu. Comprei em vão, não é isso que a gente diz? Trouxe em vão. Por que em vão? Porque eu trouxe algo, eu comprei algo, eu fiz alguma coisa que não serviu ao propósito. Foi em vão. Quando lá nos 10 mandamentos a gente lê não falar o nome de Deus em vão, isso significa não falar o nome de Deus, não invocar o nome de Deus, não usar o nome de Deus, sem propósito. Muitos olham para isso e pensam sobre, sei lá, idolatria, enfim, pensam várias coisas. Mas uma coisa simples, que nós fazemos todos os dias,
Trouxe um caviar que custa 1.500 euros, 10 gramas. Meu Deus. Tropecei na pedra. Meu Deus. Meu Deus, como que eu faço isso? Meu Deus, o que foi que aconteceu? Meu Deus, falar. Tá usando o nome de Deus, irmão. Você quer que Deus esteja ali? Se você não quer que Deus esteja ali, por que você invocou o nome dele? Olha só, uma coisa simples. Olha que interessante. Ao longo dos anos, meu Deus se tornou uma expressão. É igual Nossa Senhora. O crente, no púlpito, falando, Nossa Senhora. Mas como assim, meu? Nossa Senhora? Nossa Senhora é um santo da Igreja Católica. Não cabe para um pastor, para um cristão, né, falar no púlpito Nossa Senhora. Mas ao longo dos anos, no português pelo menos, isso acabou se tornando uma expressão comum. Como meu Deus. Uma expressão comum. Que as pessoas falam, nem estão aí. Aí você vê vídeos, por exemplo, conversa com pessoas que a cada 2 segundos sai meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas é só uma expressão, Diego. Não. É só uma expressão se eu falasse meu Andres, meu Ivanô, meu Zé. Mas meu Deus? Não. O nome de Deus revela as suas qualidades, os seus atributos, o seu caráter. O nome de Deus, de acordo com Gênesis capítulo 12, versículo 8, é um nome que deve ser invocado e adorado. Diga, meu irmão. Os judeus, por exemplo, os judeus não mencionam. Os judeus não mencionam o nome de Deus. Porque o nome de Deus, o nome Deus, é porque no português, Deus, você tem Deus com D maiúsculo, que é o Deus, que nós, né, servimos e tudo mais, pregamos. E tem Deus, o Deus Mercúrio, Deus Sol, Deus não sei o quê. Então, o vocábulo Deus, ele acaba de maneira geral no português sendo apenas um vocábulo. Mas os judeus, no hebraico, Deus é um tetragrama. Ele é impronunciável. E porque ele é impronunciável, os judeus usam os nomes que são os atributos de Deus. Adonai, El Shaddai, Jeová Rafá, papapá. Então veja a seriedade disso, que se perdeu no cristianismo. No original hebraico, nos judeus, o nome de Deus é impronunciável. Ele foi escrito de forma impronunciável justamente para não tomarás o nome de Deus em vão. Se eu não consigo pronunciar, eu não vou usar em vão. Mas nós hoje, porque nós conseguimos pronunciar, a gente fala para qualquer coisa. Ai meu Deus, tomara que eu faça um gol hoje no futebol. Ai meu Deus, tomara que meu time ganhe. Ai meu Deus, tropecei na pedra. Meu Deus, como que isso foi acontecer? Meu Deus, esqueci de colocar água no café. Você quer que Deus esteja ali? Tem um exemplo muito prático da gente entender isso. Não é exatamente isso, mas como se fosse. Imagine que Deus está lá, trabalhando, né? Atendendo todo mundo, 8 milhões de pessoas, olha pra cá, olha pra lá, ih, caramba, Trump fez de novo, ih, não sei o que, ih, o cara saiu de casa sem a carteira, ih, o outro tá correndo na autoestrada. E aí você fala, meu Deus, ele fala, opa, peraí, o Diego me chamou. Fala, Diego, o que você quer? Não, é que eu tô pensando na pedra aqui, tudo bem, pode voltar. Um exemplo, bem lúdico. Toda vez que você fala Deus, ele para tudo o que ele está fazendo. E ele olha para você e te pergunta, do que você precisa? É um exemplo, tá? Não é que Deus é um gênio da lâmpada, que é um servo meu que faz tudo o que eu quero e para tudo que ele está fazendo quando estamos por ele. Um exemplo lúdico para a gente entender a seriedade que é invocar o nome de Deus. O nome de Deus, ele é para ser invocado. O nome de Deus é socorro, meu presente na angústia. No momento que eu estou em perigo, eu clamo, meu Deus, Deus me traz socorro.
Deus me traz o refúgio. No momento que eu sou grato a Deus, eu clamo a Deus e adoro o nome de Deus, como Abraão fez aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 8. Mas o nome de Deus, Deuteronômio capítulo 28, versículo 58, Deuteronômio capítulo 28, versículo 58. Deuteronômio 28, 58. Diz assim: se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas nesse livro, para temeres este nome glorioso e terrível. Que nome é esse? O Senhor teu Deus. O nome de Deus é para ser temido. O nome de Deus. Sabe quando você era criança, que você estava brincando e fazendo coisa errada? E aí a vizinha falava assim: ó, vou chamar tua mãe, hein? E aí tu, opa, vai chamar minha mãe. Você passa o que tu tá fazendo e nem respira, fica parado ali. É para ser temido, é o nome de Deus. Deus está nesse lugar. Então, se Deus está aqui, é melhor tomar cuidado com o que eu estou fazendo. É melhor tomar cuidado com o que eu estou pensando. É melhor tomar cuidado com o que eu estou falando. Deus está aqui. O nome de Deus é para ser temido. Não no sentido ruim da palavra, mas no sentido respeitoso. Olha, Deus, eu tenho que temer por esse nome. É o nome de Deus. Não é um nome qualquer. Não é o Diego. É Deus. A coisa fica séria. 2 Samuel capítulo 22, versículo 50. 2 Samuel capítulo 22, versículo 50. Eu vou falar e ler e vocês vão acompanhando só para a gente poder dar uma agilizada, para a gente terminar esse tópico dos nomes de Deus, para não ficar assunto perdido para a semana que vem. 2 Samuel capítulo 22, versículo 50 diz assim: por isso, se você quer saber da onde vem o por isso, em casa, lê o versículo capítulo 22. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações e entoarei louvores ao teu nome. O nome de Deus é para ser louvado. Aí a pergunta que surge, né? Assim, não tem como não fazer essa pergunta. A quem ou que nome nós estamos louvando? Que nome nós estamos cantando? Quando você canta uma música, veja bem, existe música. E aí a gente tem a música do mundo e a música que fala de Deus. Das músicas que falam de Deus, existem músicas que são louvores. E existem músicas que são apenas músicas que falam de Deus. Mas, Diego, pode uma música ter o nome de Deus e não louvar a Deus? Claro que pode. É o que mais tem. O que você mais encontra na mídia evangélica, na mídia cristã, hoje, infelizmente, são músicas que falam de Deus. Mas em nenhum momento elas louvam a Deus. Essas músicas não servem. Pelo menos, e assim, é uma discussão certamente ampla, a gente pode passar aqui o resto do ano falando só sobre isso. Mas uma coisa eu te garanto, num culto ela não cabe. O culto, ele é um culto a quem? A Deus. Um culto de louvor e adoração a quem? A Deus. Então, a música no culto cristão, ela pelo menos tem que louvar o nome de Deus. Existem músicas que não louvam o nome de Deus. Nós cantamos todo tempo. Cuidado com isso. Não é qualquer música que... Ah não, se a música não é do mundo, então eu vou ouvir. Não, cuidado. Tem música que é... Não é egocentrismo, não. Antropocêntrica. Ou seja, o homem em primeiro lugar. Tem música que é louvando ao homem. Tem música que é o homem confrontando a Deus. Olha que coisa absurda. Um homem confrontando a Deus. Tem música que é assim. Tem música que é falando de um Deus que vive para servir ao homem, ao invés de um homem que vive para servir a Deus. O nome de Deus é para ser louvado. Está aqui.
2 Samuel capítulo 22, versículo 50. Mas Salmos capítulo 86, versículo 9... Aí você pode falar assim, Diego, mas a Bíblia também diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então eu tenho certeza que o Espírito Santo chega lá e fala assim, não, Deus, olha só, ele está cantando essa música, mas é que, na verdade, não, olha só, Paulo diz que nosso culto tem que ser racional. Nosso culto tem que ser racional. Veja bem o que você está cantando. Veja bem o que você está louvando. Salmos capítulo 86, versículo 9, diz assim... 86, versículo 9. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o quê? Ou quem? O teu nome. O seu nome. O nome de Deus é para ser glorificado. Não é o nome do pastor, do presbítero, do diácono, do irmão, do profeta, do não sei o quê, do curandeiro. É o nome de Deus que é para ser glorificado. Não é o nome da igreja. Não é denominação. Tem crente que glorifica a denominação. Tem crente que glorifica vamos dizer assim, o chefe, o bispo da denominação. Já presenciei. De um pastor falar assim, olha só, fala da palavra de Deus aí, mas quando o bispo chegar, tu para de falar para receber a ele. Como assim? O nome de Deus é para ser glorificado. Não é o nome do homem. Não é a instituição. É o nome de Deus. Tem crente que glorifica o nome do demônio. Mas como assim, Diego? Dá mais lugar para o demônio do que para Deus. Numa oração, num culto, fala mais o nome de diabo do que o nome de Deus. Está glorificando o nome do diabo. Mas a Bíblia diz para nós glorificarmos o nome de Deus. O nome de Deus, capítulo 86, versículo 9. E glorificarão o seu nome. O nome de Deus é para ser glorificado. Mateus capítulo 6, versículo 9. Mateus capítulo 6, versículo 9. Mateus capítulo 6, versículo 9 diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O nome de Deus deve ser santificado. Diego, como que eu santifico o nome de Deus? Não colocando o nome de Deus em coisas que não são santas. Não colocando o nome de Deus em coisas que são profanas. Veja bem, o mundo, a igreja, tem, nos últimos bons anos, 30, 40 anos, a igreja tem profanado o nome de Deus. Como que ela faz isso? Porque ela pega coisas do mundo, coloca o nome de Deus e acha que está santificando. O nome de Deus é para ser santificado. Ele não é santificador. Aleluia. Ou seja, não é porque eu digo que algo é de Deus que ele se torna de Deus. Se eu pegar o meu carro e eu falar, o meu carro agora está no nome do Andrés, o carro é dele, não é? Está no nome dele. Se a polícia parar, ela vai pegar o documento e vai ver, de onde está o carro? Andrés. O carro é do Andrés. O nome de Deus não faz isso, não. O nome de Deus não santifica o que é profano. A igreja, nos últimos anos, ela tem profanado a Deus. Porque ela pega coisas do mundo, traz para dentro da igreja, coloca o nome de Deus e acha que está tudo certo. Então ela pega músicas do mundo, coloca o nome de Deus, está tudo certo. Ela pega mensagens do mundo, coloca o nome de Deus, está tudo certo. São as pregações coach. Olha só, porque Deus vai fazer, se você trabalhar, você vai receber, porque Deus ele exalta os humilhados, ele humilha os exaltados. Ou seja, eu pego as mensagens coaches, as mensagens, né, do mundo, de autoajuda, coloco o nome de Deus e acho que estou santificando. Não. Eu pego costumes do mundo, trago para dentro da igreja e acho que... Não. Como sabe que está? Através da Bíblia. A revelação de Deus. Quer ver uma coisa que a igreja tem feito nos últimos anos? Principalmente as igrejas neopentecostais? Infelizmente, não só
Assim, há 20 anos atrás era neopentecostais, agora são quase todas as igrejas. Pega estratégias de marketing do mundo, traz para a igreja, coloca o nome de Deus e acha que está santificando. Meu irmão, Deus não precisa de marketing. Deus não precisa. Porque quando Ele quer, Ele vai lá e pega, e traz, e salva, e santifica. Quando Ele quer, Ele faz Saulo cair do cavalo, se apresenta para Saulo e faz de Saulo um perseguidor, um pregador. Deus não precisa de marketing. A marketing da igreja é o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Por que a igreja faz marketing? Campanha em mídia social. Por quê? Não, meu irmão, mas aí é porque é para a igreja ficar conhecida. Mas a igreja não tem que ser conhecida. Jesus falou para a gente fazer a igreja ser conhecida? O que Jesus falou para a gente fazer? E de pregar o Evangelho. O Evangelho tem que ser conhecido. A igreja não. Agora, se eu pregar o Evangelho, a igreja vai ser conhecida. Porque quando nós vamos para a igreja primitiva, nós vemos que a igreja era conhecida. Por quê? Pelo Evangelho que pregava. Os apóstolos pregavam o Evangelho, o poder de Deus era manifestado e a igreja era reconhecida. Ó, os caras são... Quando eles chegam. A ponto de, uma certa ocasião, algumas pessoas tentarem expulsar um demônio no nome do Deus que Paulo pregava. Ele não conhecia o Evangelho, mas ele conhecia. Ó, prega nesse nome aí. Igreja fazendo campanha de marketing. Pega a coisa do mundo, pega a campanha de marketing do mundo, pega a estratégia de mídia social do mundo, traz para a igreja, coloca o nome de Deus e acha que está santificando. Não. O nome de Deus é para ser santificado, não santificador. O nome de Deus é para ser utilizado em coisas santas, santificados. Amém? Amém. Alguma dúvida? Êxodo capítulo 20, versículo 7. Nós já falamos, mas como diz um bom assembleano, para não ficar nas minhas palavras, só uma piada, uma brincadeira. Porque normalmente os assembleanos, né, quando é chamado para uma oportunidade, eles falam, não, para não ficar nas minhas palavras, ele fala, depois, para não ficar nas minhas palavras, aí vem o versículo da Bíblia. Então, Êxodo capítulo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Olha que perigo é tropeçar na pedra e falar, meu Deus, tropecei na... Meu Deus, perdi a hora do termino. Burgerante, 3 meses esperando o João da Birroda. Perdi, meu Deus do céu. Olha só, versículo 7. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O que nós devemos fazer? O nome de Deus. Na Bíblia, os nomes de Deus mais comuns são, temos pelo menos 4. Primeiro, Deus. Quando você vai no texto bíblico, você encontra um nome Deus, atribuído a Deus. Sempre que nós encontramos o vocábulo, a palavra Deus, como o nome de Deus, a Bíblia está se referindo àquele que tem todo o poder, aquele que pode todas as coisas. Mas também nós vemos na Bíblia Deus sendo chamado pelo nome de Senhor ou Jeová. É o Deus, quando a Bíblia mostra Deus ou apresenta Deus chamando ele de Senhor ou chamando ele de Jeová, Deus, através da sua revelação, ele está se apresentando, ele está se mostrando como alguém, como um Deus que se relaciona com as pessoas. Alguém que se relaciona com as pessoas, alguém que ajuda, alguém que traz um conforto, alguém que tem um relacionamento. Esse, por exemplo, é uma grande diferença entre o Deus dos cristãos e o Deus dos muçulmanos. Porque alguém pode falar assim, mas Diego, é o mesmo Deus. Porque o Deus dos muçulmanos é o Deus de Ismael. Que quem apresentou esse Deus? Abraão. O Deus dos cristãos é o Jeová.
é o Deus de Isaac. Quem ele apresentou para Isaac? Abraão também. Então é o mesmo Deus, Gia. Vamos parar com essa conversa. É a mesma coisa, não é? Sabe por que não é? Porque o Deus de Isaac é um Deus que se relaciona. É um Deus que se preocupa. É um Deus que quer saber como você está. É um Deus que se preocupa em se apresentar para você. O Deus de Ismael não. É um Deus que só come. É um Deus que só pune. É um Deus que não se relaciona. Então toda vez que você vê no texto bíblico Deus sendo apresentado como o Senhor, como Jeová, ele está se apresentando como um Deus que se relaciona. E aí normalmente você vai encontrar Senhor ou Jeová com um sufixo, com algo ou alguma coisa. Por exemplo, Jeová, Rafá. Ou seja, uma característica, uma qualidade, um atributo a esse Deus linkado, relacionado com o seu relacionamento com aquele que o serve e o adora. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Mas Deus também pode ser chamado no texto bíblico, relacionado no texto bíblico, como somente Senhor, mas não o Senhor do Jeová, mas como Senhor no sentido de senhorio, ou seja, aquele que exerce um senhorio. Deus, ele é Senhor, ele não é servo. Jesus foi servo, Deus é Senhor. Eu sou o servo e ele é o Senhor. Então tem momentos na Bíblia que ela apresenta Deus como um Senhor. Ou seja, não é um Deus que pergunta o que eu quero e aí ele faz. É um Deus que diz, faz e eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer, eu sou cortado fora. Ele é o Senhor, ele manda. Eu cresci ouvindo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. No caso de Deus, manda quem pode, obedece quem quer ir para o céu. Deus como Senhor. Mas Deus também, muitas das vezes, ele se apresenta, ele se revela na Bíblia como Pai. E aí aqui a gente está falando de um Deus que é amoroso, de um Deus que faz um carinho, de um Deus que ensina, de um Deus que corrige, de um Deus que às vezes pune. Deus castiga os seus filhos. Nós não castigamos nossos filhos quando eles fazem uma coisa errada? A gente castiga porque a gente quer? Não, castiga porque tem que corrigir. Porque a gente sabe que se permanecer cometendo esse erro, lá na frente vai dar algum problema. Deus nos castiga como um pai. Deus nos castiga porque ele é um pai que ama os seus filhos. E porque ele ama os seus filhos, ele corrige os erros dos seus filhos. Ele disciplina. Toda disciplina, toda correção, dói, machuca, claro. Às vezes dói, machuca. Às vezes dura mais, às vezes dura menos. Mas é para o nosso bem. Ele sabe que é para o nosso bem. Por isso ele faz. Então no texto bíblico nós podemos encontrar os nomes de Deus mais comuns. Deus, Jeová, Senhor e Pai. Bom, nós vamos fazer uma pausa, já passamos do horário. Dever de casa para vocês. Eu quero que vocês me tragam. Dever de casa mesmo, tá, pessoal? Levem a sério. Eu quero que vocês me tragam na semana que vem os nomes de Deus. Claro, não todos, cada um traz um. O nome de Deus e o seu significado. Elion, Elohim, Jeová Rafá, El Shaddai, Adonai, Yahvé, Jireh. Então, Jeová Jireh. O que significa Jeová Jireh? Por que Jeová Jireh? Como que Deus se manifesta? Como que eu conheço a Deus? Através do seu nome, Jeová Jireh. Então eu quero que cada um, acho que somos todos adultos, não precisamos coordenar, então cada um me traz para cá um nome de Deus, mas não traz só um nome. Ah, Jeová Jireh, mas por que Jeová? Ah, não sei, eu vi aí, o Espírito Santo me revelou Jeová Jireh. O Espírito Santo, quando ele revela o nome, ele revela o significado também. O Espírito Santo dá a revelação incompleta. Então, tragam um nome de Deus, o seu significado. Se você puder trazer um breve testemunho, tá bom? Vocês sabem que eu gosto muito de usar todo o tempo que eu tenho de aula. Então, um breve testemunho
de como que aquele nome, como que Deus se manifestou na sua vida através daquele nome, melhor ainda, ganha uma estrelinha. Tá bom? Então, Jeová Jireh significa o Deus da provisão. Na minha vida, ele se revelou uma vez, trazendo provisão na minha vida. E aí, se você quiser entrar em detalhes, se for muito breve, amém. Se não, olha só, ele já se revelou para mim, falando dessa forma, provendo na minha vida, então, Jeová Jireh, o Deus da provisão. Pode ser? Dever de casa. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Na semana que vem a gente vai, colher esse dever de casa e vamos falar sobre o caráter de Deus. Deus, ele também se revela na sua palavra, não somente através das suas qualidades, que são reveladas pelo seu nome, mas também através do seu caráter. Você conhece o caráter de Deus? Ah, mas Deus é bom. Mas por que Deus é bom? E se ele não for bom? Ah, porque Deus é justo. Mas será que ele é justo mesmo? Se ele é justo, então por que o fulano tem uma casa na praia e eu tenho uma casa no morro? Então vamos ver na semana que vem aspectos do caráter divino. Senhor nosso Deus e Pai amado, obrigado, Senhor Deus, por esses momentos que nós passamos aqui.